Saúde começa mais uma vez agora, trazendo para você cada vez mais dicas, cada vez mais informações preciosas. E olha, quando eu falo preciosas, são para você realmente prestar atenção para que você tenha condições de mudar de vida. É o plano de Deus para você, é o que a gente aqui, toda a equipe do Vida e Saúde, torce e ora para que isso aconteça. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre ingredientes que vão te ajudar a prevenir e a combater a hipertensão. Tem também grupos de corrida, um assunto bastante interessante e atual. E a gente vai falar um pouquinho também sobre transtornos mentais em idosos. É aqui no Vida e Saúde, que também tem receita. Hoje a gente vai aprender a receita de um tempero caseiro, delicioso, daqueles para a gente resgatar os sabores da família. Isso tudo e muito mais no Vida e Saúde, que começa a partir de agora. Mas se você quiser, se você está prevendo aí que não vai conseguir assistir o programa todo agora, não se preocupa não, porque você pode assistir o conteúdo na íntegra no Facebook também, mas no blog novotempo.com/vida e saúde. Tem o Facebook, tem o Instagram e tem o canal exclusivo do Vida e Saúde, que é o canal vidasaude.tv, onde você encontra conteúdos exclusivos, artigos, receitas e dicas de saúde em geral, tudo exclusivo, tudo para ser acessado a hora que for mais conveniente para você. E agora a gente vai conversar com ele, que é parceiro do Vida e Saúde, chefe de cozinha, Ricardo Fioravanti. Tudo bem, Ricardo? Muito bem, e você? Tudo jóia. Só antes da gente falar sobre o nosso assunto de verdade, quero dizer para você que o Ricardo faz um trabalho muito bacana com o bambu chuveiroso. Qual que é o endereço, Ricardo? www.bambuchuveiroso.com.br. Lá nesse site, ele acaba postando uma receita, é um site, você tem acesso gratuito a uma receita e uma dica de saúde por dia. Receitas fantásticas estão lá esperando por você. E além disso, o Ricardo ainda é autor desses 2 DVDs, Mão na Massa e Culinária Saudável, sempre com receitas muito inovadoras. Eu admiro muito o seu trabalho. Obrigada por compartilhar com a gente, viu, Ricardo? Muito obrigado. Eu gosto muito de vir aqui, viu? Que bom. A gente vai falar hoje, Ricardo, sobre alguns ingredientes que nos ajudam a driblar a hipertensão. Um mal que tem atacado milhões de pessoas, que pode matar, sim, a gravidade a gente precisa levar em conta. A gente tem aqui um dado, eu já falei várias vezes aqui no Vida e Saúde, quase 9,5 milhões de pessoas estão com a hipertensão. Isso, na verdade, é uma causa acaba sendo causa de morte. Sim. Por ano, é muita gente. É muita gente, e esse número que você tem, com certeza é só parte das pessoas que sofrem. Porque muita gente que hoje tem a hipertensão já instalada no organismo, ainda não tem o diagnóstico. Verdade, é uma doença silenciosa, a gente não pode esquecer disso. Muito triste, não é? Muito triste. Que hábitos levariam à hipertensão, à instalação da hipertensão, Ricardo? Olha, Teru, clinicamente, a hipertensão tem uma característica muito genética. Quase sempre as pessoas têm uma condição orgânica que receberam do papai, do vovô, já é uma característica que se tem na família. Tá. Mas alguns hábitos que a gente tem, a coisa de não fazer exercício, a coisa de se comer muito sal ou comidas muito carregadas de gordura, podem detonar esse gatilho que você já trouxe da sua família. Algumas pessoas, se conseguirem reverter esses hábitos, vão conseguir também anular esse gatilho que trouxeram da família. Nem sempre você precisa pôr isso para funcionar, tá? É isso aí, é isso aí. Agora é o seguinte, o hábito do brasileiro que por muito tempo foi considerado saudável, hoje em dia não é mais assim, não. O brasileiro começa a comer mais rápido, Sim. Ele começa a comer mais industrializados, mais congelados, É verdade. que são tipicamente alimentos ricos em gordura e bastante sal. Muito sal. O brasileiro, de fato, tudo isso que você acabou de dizer, ele perdeu o encanto pela cozinha. Olha que coisa chata. As pessoas hoje não gostam da cozinha, preferem comprar tudo pronto e passar correndo pela cozinha ou numa lanchonete dessas que vende comida correndo pra gente. E aí, nessa hora, elas acabam de verdade exagerando na gordura, no sal e numa série de outros ingredientes que vão fazer seu corpo funcionar mal. Agora é o seguinte, quem está com hipertensão acaba dizendo o seguinte, meu médico mandou cortar o sal, eu não tenho mais prazer em comer. Você acredita que é possível
ter a doença e tentar controlar, evitando o uso de sal, mas ainda assim ter prazer no alimentar-se? Lógico que acredito. Eu sou chefe de cozinha, meu negócio é com isso aqui. Eu acho que se você aprender algumas misturinhas, algumas coisas bem simples, você consegue trazer um sabor novo para o seu preparado, seja ele qual for, viu? Assados, grelhados, cozidos, vão conseguir ter o saborzinho muito parecido ao que você tinha antes e ainda com um pequeno charme novo. Coisas que vão te despertar com aquelas comidas e você vai esquecer um pouquinho dessa tristeza de não pôr tanto sal lá. Tá. Peru, só uma coisinha. Vamos lá. O sal, de verdade, na nossa dieta, é o maior agente de sódio que vem para dentro do nosso corpo. Por que é o isso grande é bom, vilão da hipertensão. porque o sódio é o vilão da hipertensão. A gente tem que diminuir o máximo a ingestão de sódio. Se possível, aumentar também bastante a ingestão de potássio. Olha, porque esse equilíbrio, um pouco mais potássio do que o sódio, vai fazer o seu corpo funcionar melhor, eliminar líquidos e diminuir essa pressão que acontece dentro das suas artérias e vasos. Ricardo, se a gente for analisar os nutrientes aqui de cada, os minerais, os nutrientes de cada alimento, que a gente tem aqui muitos outros, a gente vai perceber que muitos deles têm sódio. Só que a relação numa condição muito equilibrada, né? Os ingredientes da natureza têm o sódio e o potássio numa condição muito equilibrada. A gente precisa de muito mais sódio, muito mais potássio do que sódio. Muito mais potássio. Para que você tenha uma boa construção celular, para que as suas células sejam assim fortes, te deixem bastante imune com relação às doenças, é bom você comer nessa proporção aqui, ó. 4 partículas de potássio para 1 de sódio. E é o que a gente encontra nos naturais, gente. Você pode até aumentar as partículas de potássio, mas o sódio sempre o menos possível. Quer saber de um alimento que a gente come e que quando virou industrializado ficou bem terrível pra gente? Milho. In natura, na natureza, o milho tem 19 partes de potássio para 1 de sódio. Quando você põe na latinha ou na caixinha, o milho passa a ter 25% de sódio, porque a indústria se serve do sal como um conservante barato. E sabe quanto ele passa a ter de sódio? Nada. Porque essa concentração... De potássio, obrigado. Porque essa concentração de sal ali dentro anula toda a vivacidade do potássio daquela mistura. Não tem mais. Não é impressionante? É impressionante. E me fala rapidinho, antes da gente entrar nos ingredientes aqui, como é que você faz então para ter milho sempre à mão, mesmo quando não é época, sem usar o milho enlatado? Compra o milho, a espiga. Debulha ela ainda crua, tá bom? Vai ficar só o grãozinho. Cozinha aquele grãozinho no vapor. Ele vai ficar tenro, bonito. Assim que ele ficar macio, você tira do vapor e deixa esfriar. Se você já for comer, já come em seguida. Prepara com seu tempero de preferência. Se não for comer, congela em porçõezinhas menores e você vai ter um alimento mais gostoso, mais fácil de trabalhar e muito mais barato para você. É verdade, Ricardo, é verdade. Né? Agora sim, vamos então falar dos ingredientes que nos ajudam a combater a hipertensão. Você quer ter prazer na hora de se alimentar e anda com problemas de hipertensão? Fica ligado a partir de agora, então. Eu vou cometer um atrevimento de cozinheiro aqui. Mais do que falar de nutrientes, eu vou falar de sabor agora. Isso aí. Porque às vezes a gente fica destacando a cebola anti-inflamatório. Não, vamos falar de ingredientes. Tem que falar Ricardo. de mordida, não é? Porque às vezes você até entende isso na cabeça, mas comida se resolve na boca, não é assim? É verdade, Ricardo. Olha, se você está com problema de hipertensão, você vai precisar cortar o sal. Imediatamente. Quanto mais rápido, mais fácil para você. E aí você começa a fazer umas misturinhas. Começa a usar um pouco mais de alho. Alho vai trazer mais sabor. Alho tem um monte de boas propriedades aqui. Ele vai te ajudar a reduzir colesterol e uma série de outras coisas que te afetam. Melhor alho cru ou você usa direto na cozinha? Olha, o alho cru é mais rico em propriedades. O alho processado já começa a perder algumas coisas que a gente chama de emoliente. Tudo que se perde no ar, no tempo e na temperatura, quando você processar, ele vai perder. Mas mesmo assim, as condições essenciais estão mantidas nele. Tá bom. Tá? E como a gente está fazendo uma discussão agora que é culinária, para resolver essa coisa da falta de sabor de quem está precisando corrigir a dieta, pode usar o alho processado, pode dar uma pequena fritadinha, pode dar uma aquecidinha, porque o que a gente está trazendo aqui com este ingrediente, depois eu vou falar dos outros, é gostosura para sua comida. Ótimo. Tá? Do mesmo jeito, olha, você antes só se servia do sal, agora começa a usar ervinhas secas. Eu tô aqui com uma provinha de orégano.
É simples, é fácil, mas hoje tem muita erva seca disponível para você no supermercado. Se você não tem condições de ter no seu jardim um alecrim, um manjericão, tudo isso já tem seco, ressecado, dá para usar também. E aqui tem uma malandragem culinária, Teru. Você não pode mais comer aquele salzão que você comia, mas você então pega várias ervinhas e coloca uma pitadinha de sal. Mexe, mexe, mexe. E esse aqui vai ser o seu sal daqui para frente. Você começa a usar como era antes o sal. O sal de temperos. Isso. Que nome bonito, eu vou usar. Sal de temperos. Lindo. O que mais que você tem aí, Ricardo? Do mesmo jeito, olha, eu estou dizendo de ervas e tem essas ervas em pó também. Essas são coisas que normalmente a gente se concentra muito em uma ou outra. Eu vou te sugerir açafrão, mas tem várias outras ervas. Comece nas lojas e procurar coisas que você nunca usou e vai usando de pitada. O maior segredo é o seguinte, eu não conheço esse tempero. Como funciona? Uma pitadinha, provo. 2 pitadinhas, provo. 3 pitadinhas, quase sempre chegou no ponto. Eu lembrei de, enquanto você está falando aqui, eu acabei de lembrar. O zátar é um tempero árabe, cominho, o aipo, que a gente acaba encontrando coisas, assim, né? Moidinho e que dá muito sabor para a comida. Muito sabor. A gente, quando se serve só do sal, acaba tendo uma oferta muito pobre. Tá. Quando você vem, a princípio, assim, retirar o sal parece uma restrição. Que chato, vou perder isso. Mas olha essa infinidade de coisas que vão virar, cada uma delas, um sabor diferente na sua comida. Vamos lá, se você tem mais ingredientes aí. Não. Gengibre, olha que coisa maravilhosa. Normalmente o hipertenso é também uma pessoa obesa. É uma tristeza. São duas coisas que vêm juntas, Andam relacionadas. Se a gente pensar direito, obesidade, hipertensão, diabetes, essas coisas chatas vêm sempre juntas. O gengibre tem uma vantagem, ele é termogênico. Termogênico é o nome chique de queima gordura, tá bom? O gengibre pode ser usado de um monte de formas, porque ele dá muito sabor. Não é só aquele gosto do quentão que as pessoas estão acostumadas. Se você picar, se você ralar, ele vai trazer uma coisa muito parecida com o limão em cada um dos preparados. E isso já é um sabor bem marcante. Tá. Pode usar. Cebola. Cebola de todo jeito. Cebola é um belo antibiótico, cebola te protege, vasos, artérias vão se servir bastante da cebola, coma de todo jeito. E crua, ela dá fritinha, dá um bom sabor também. Um bom sabor. Agora, um monte de gente sofre, não gosta de ver pedaços de cebola na comida. Bate a cebola, bate, porque ela tem elementos conservantes e mistura com aquele salzinho de ervas, como é que chamava mesmo, Teru? Sal de ervas, né? Sal de ervas. Mistura e você vai ter um tempero pastoso. Aqui um tempero seco para você dar pitada, aqui um pastoso para usar de colherada. Guardar na geladeira. Agora vamos falar um pouquinho desses temperos frescos aqui. A gente tem uma riqueza infinda. Enorme. E cada um deles com um potencial que vão além do sabor, né? A gente está falando aqui só de sabor, mas você pega salsa, e eu quero só fazer um comentário, Teru. A gente é aqui de São Paulo, né? Mas se você que está nos assistindo é do Rio de Janeiro para cima, pode usar coentro, é uma delícia também. Essas duas ervinhas, elas vão trazer muitas propriedades, mas principalmente vitamina C. E você precisa disso, porque nessa condição da hipertensão e as coisas que vêm junto, você passa a ter problema para fixar os nutrientes dentro do seu corpo. Gente, a gente já falou de uma infinidade aqui de possibilidades. A gente tem aqui, olha, a erva fresca, a gente tem a manjerona, o manjericão, o alecrim, hortelã, alecrim, a sálvia. São muitas delícia. Coisas. É. O tomilho, tem muita coisa disponível. Vai na feira, tem muito vasinho ali pronto que você pode cultivar em casa para que você realmente consiga substituir o sal, mas ter prazer na alimentação. Ricardo, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui. Obrigada por repartir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Obrigado a você por me convidar. Eu fico super feliz de vir. Viu? Mas o Ricardo não vai embora, não. O Ricardo vai esperar aqui um pouquinho com a gente no estúdio. Daqui a pouquinho ele vai para a cozinha fazer uma receita junto com a gente. Não perca. A gente já vai voltar com ele daqui a pouquinho, não vai ser no próximo bloco ainda, porque no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre grupos de corrida. Esse é um assunto contagiante. Não sai daí, a gente já volta.